Boa tarde a todos. Queria agradecer pela presença de vocês aqui no evento, agradecer também ao Move Infra e as empresas que são mantenedoras do movimento pelo evento. E vamos conversar aqui, né? Acho que o nome foi muito bem sacado aí pelo pessoal do Move Infra para essa conversa que a gente vai ter aqui para encerrar um dia que foi muito produtivo, com muita informação e principalmente com muita apresentação de, vamos dizer assim, de caminhos para a gente percorrer aí para melhorar a infraestrutura, né? Essa mesa aqui, né, eu queria propor uma dinâmica para vocês três, em que eu faço uma pergunta, já que não somos muitos, e aí cada um de vocês dá a sua visão de como é que vocês entendem enfim, o que eu estou perguntando. E, claro, se quiserem comentar o que algum de vocês falou, fiquem à vontade para que vocês possam, enfim, para a gente possa ter aqui uma dinâmica bacana aqui nessa mesa final. E aí eu queria começar falando sobre... tem uma teoria, vamos chamar assim, né, que os contratos de parceria são como se fossem casamentos, né? A Natália até citou aqui na fala dela. E casamento a gente precisa ter um cuidado, né, para que antes de levar para o juiz que vai fazer o divórcio, tentar aí fazer uma terapia de casal, vamos chamar assim, para a gente não chegar a esse ponto. E aí vocês três, cada um à sua maneira, estão envolvidos nesses processos que nós podemos chamar agora dessa terapia de casal aí entre os contratos de parceria. E eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre a experiência que vocês estão tendo com isso, quer dizer, como é que vocês estão lidando com essa forma de tratar os contratos, né, para tentar evitar um divórcio deles, assim, vamos chamar. Vou começar pelo Nicola, né, que está aí, né, nesse momento no papel de juiz de paz, né, entre tantos contratos de tantos setores, e aí depois o Adailton e o Rafael falam também. Cada brincadeira dessa gera mais um apelido, viu, Jimmy? Então, você acabou de quebrar comigo logo na abertura, tá? Já me chamaram de seu Creyson, seus problemas terminaram-se, né? Então, já... Mas vamos lá. Primeiro, agradecer a toda a equipe do Move Infra pelo convite, em nome da Natália Marcassa. Ano passado, Natália, eu recebi mais parabéns no dia do Move Infra do que no meu aniversário, porque foi no Move Infra do ano passado que o ministro Bruno esteve presente e anunciou não só a criação da secretaria, mas também que eu ficaria à frente. Então, aproveito para agradecer, né, todos os parabéns que recebi ali. E, de fato, tem sido muito desafiador buscar, no âmbito da administração pública, ter um olhar um pouco diferente, né, Jimmy? Um olhar que busque ter um foco muito grande na solução, logicamente, dentro dos limites do que é possível. Mas, assim, saindo um pouco daquela lógica de que eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela, né? A gente está acostumado a ter, inclusive, com base nesse ditado aí, um olhar de que, já que eu entrei na briga, meu amigo, agora eu só saio quando, né, vou botar a boiada inteira, né? E como é que a gente muda um pouco essa lógica? E como é que a gente faz para buscar ter um foco mais na solução do que em colocar todas as fichas na briga, né? De ter a cultura de, às vezes, brigar porque a gente não tem a capacidade de conversar para achar a porta de saída da confusão, né? Então, eu diria, Jimmy, que como, por exemplo, os casamentos, né, como você exemplificou, muitas vezes também tem solução. Lógico que tem problema que não tem como resolver, mas muitas vezes é possível resolver. Eu acho que o desafio é buscar a construção colaborativa, dialógica, ouvindo todos os atores, né? E aproveito para destacar, assim, eu sou entusiasta de agendas em que você tem tanto atores públicos quanto privados participando da discussão. Eu acho que a gente tem, eu uso sempre um termo que é um pouco duro, né, mas eu acho que a gente tem um certo pacto da mediocridade na relação público-privada. Eu acho que a gente tem amadurecido, eu acho que tem avançado,
Mas a verdade é que muitas vezes um quer botar na conta do outro e a gente criou um modelo no país que simplesmente em várias frentes diferentes não tem funcionado. E aí reconhecer que temos um problema e buscar a porta de saída do problema, eu acho que é o primeiro passo, né? Buscar, reconhecendo que do jeito que está não está bom para ninguém, não vai funcionar, o casamento não vai dar certo, né? Como é que a gente faz para, refletindo com o que a gente já fez até aqui, a partir daí buscar um caminho que de fato seja construtivo e que passe a ser bom não somente para os dois atores, contratante e contratado, mas em especial que atenda melhor o interesse público, né? Porque esse pacto da mediocridade, ele não é ruim, na minha visão, somente para a empresa ou somente para o contratante que tem trabalho de fiscalizar um contrato com problema, enfim. Ele é muito pior para o usuário, o consumidor, enfim. Então, não é uma relação, entre aspas, apenas bilateral contratual, né? Porque tem sempre um terceiro atingido. Geralmente, quem mais precisa é que acaba sofrendo a consequência de não ter a política pública implementada. E aí me impressiona muito a nossa incapacidade de resolver problemas simples no prazo razoável. Complexos, tudo bem que a gente não resolva, mas a nossa incapacidade enquanto sociedade de resolver problemas simples em prazo razoável é algo muito impressionante, né? E aí basta ver os números. Até outro dia, aí, alguns anos atrás, tínhamos 100 milhões de processos. Ano passado foram autuados 31,5 milhões de processos judiciais no Brasil. Colapso. E aí, quando é que vai ser julgado, né? Só Deus sabe. O Palácio da Guanabara levou 125 anos para ter a decisão final no Supremo. Quem demandou já morreu. O tataraneto, talvez, né, tivesse chance de receber o Palácio de volta. É um modelo que simplesmente está fadado ao fracasso, né? E isso não é culpa só, entre aspas, do judiciário, que precisa, sim, investir, se renovar. Mas, no país, nós temos a cultura da litigância muito forte. Isso precisa ser revisto e é um processo de longo prazo. Ninguém possa ter aí a expectativa de que essa chave seja virada e que, muito rapidamente, seu Creyson, né, seus problemas terminaram. Não terminaram. Temos vários problemas que precisam ser enfrentados e a solução perpassa por uma mudança de cultura mesmo. Eu acho que é algo que tem que começar desde cedo. E, para concluir, Jimmy, no tribunal, por exemplo, hoje, a turma que acabou de entrar no tribunal, curso de formação agora, esse ano, já teve cursos sobre temas relativos a consensualismo. Então, volto a dizer, a gente está, de um lado, com a secretaria, buscando o desafio de criar norma, criar capacidade interna no próprio TCU, disseminar isso internamente e externamente, buscar a porta de saída para os problemas, mas a gente está buscando rediscutir o tema do consensualismo na administração pública desde o dia que o auditor entra no tribunal, sabendo que é importante que essa cultura vá crescendo a médio e longo prazo e que não é um trabalho de um dia, né? Eu acho que eu queria iniciar muito nessa visão de que a própria criação da secretaria sinaliza uma intenção do tribunal de ter uma atuação mais dialógica, mais conversada, né? Mas, mais do que isso, os acórdãos desse ano sinalizam que é possível fazer diferente. Tivemos aí 5 casos julgados esse ano, casos importantes, de altíssimo valor, com alto impacto para a sociedade. Então, eu acho que a gente tem, mais do que uma experiência piloto para ver se dá certo, eu acho que a gente já consegue mostrar que é possível ter um caminho em que, de fato, todos os atores conversando cheguem numa solução para algo muito complexo. O primeiro acordo foi julgado em 22 dias. Quando me perguntam, Nicola, o prazo da norma 90 não é, né, inviável? Aí eu digo, o primeiro acordo da KPS foi julgado em 22 dias. Então, problema complexo, mas sim, é possível, dá para fazer diferente. Eu acho que essa é a primeira mensagem que eu queria passar, Jimmy. Adailton, acho que você pode falar um pouquinho sobre a visão de quem está aí no governo, né? Primeiro, agradecer o convite da Movinfra, na pessoa de Natália Marcaça, os colegas também, Nicola e Vitali. E pegando o mote aí do casamento, a Secretaria Especial do PPI, por natureza, já no seu nome tem o nome parceria, né? E é nessa linha, e muito bem direcionado pelo nosso secretário Marcos, ele tem nos dito, nos orientado sempre para buscar parceria. E um dos pontos que a gente tinha observado que faltava a atuação da secretaria era justamente atuar no pós-leilão, ou seja, depois que o casamento já tinha sido formalizado, aí nós teríamos que cuidar dos filhos, que são justamente os investimentos. Então, se a gente não cuida dos investimentos, que é o nosso, no caso, objetivo maior, o investimento, ele representa ali a concretude da política pública, então, a gente acaba tendo todo o processo anterior, que é do namoro, do noivado, o noivado é o leilão, né? Aí tem a festa de casamento, aí a gente assina o contrato,
Depois do contrato, tem um filho, que era todas as suas cláusulas para serem cumpridas, que se concretiza através do investimento, e a partir daí a gente abandonava e ia fazer outro namoro novamente em outro contrato. Então, por orientação do próprio secretário, a gente tem trabalhado nessa linha, e o que foi colocado por Nicola aqui é super importante, mas isso não pode ser pura e simplesmente uma ação isolada do PPI, uma ação isolada da agência, uma ação isolada do tribunal. Quando a gente fala parceria, tem que ser uma parceria do governo, dos entes envolvidos, com os parceiros privados, que se colocaram à disposição, tiveram coragem, tiveram confiança no modelo que está sendo apresentado, no projeto que está sendo apresentado, no ativo que está sendo ofertado, e eles estão colocando dinheiro naquilo. E estão colocando recursos, estão investindo, porque também existe uma necessidade, pelo lado do próprio governo, de ter esses recursos aplicados por questões que a gente já conhece de vários anos, que é questões da nossa incapacidade de gerar recursos públicos suficientes para atender a todas as nossas demandas. Então, a parceria é um instrumento viável e, com base nisso, a gente precisa cuidar do processo do namoro, do noivado, do casamento em si e, principalmente, dos filhos. E, quando o contrato estiver vencendo, já no finalzinho, caso haja necessidade de continuar com aquela parceria, e serão os netos. Então, hoje, a gente está nessa missão de salvar os filhos dos contratos que já foram assinados, e aí o tribunal tem tido aí uma atuação muito forte, teve uma mudança de cultura do tribunal, e aí eu parabenizo o tribunal em relação a isso, e isso tem nos ajudado demais. Então, nesse primeiro momento, pegando como mote a questão do casamento, é importante ter esse diálogo, é importante porque no nosso dia a dia a gente tem vários impasses e a conversa e o diálogo é que acaba salvando algo que é muito valioso e acaba chegando, dando possibilidade da gente chegar no objetivo que foi traçado no início do processo. Bom, boa tarde aqui, todos presentes. Agradecer o convite aqui da Movinfra, a Natália e toda a equipe. Eu não sei se me escolher para representar as agências aqui é bom ou ruim, né? Talvez seja porque nós temos muito problema lá na NTT para fazer uso da Secretaria de Solução de Consenso do Nicola, até porque eu tenho conversado mais com o Nicola do que com o meu chefe de gabinete ultimamente. Então, o desafio é grande. Boa tarde aqui, Nicola, Dailton e Jimmy. Bom, quando nós iniciamos os trabalhos lá na NTT, em pouco tempo já ficou claro a necessidade da gente enfrentar passivos antigos que vinham dificultando a performance dos contratos. Mas passava muito por isso que o Nicola falou, de uma mudança de cultura mesmo, até interna da NTT e dos próprios parceiros privados nesse caso. Foi por isso que a gente desenhou o nosso programa, o ProRev, né, que tem 3 vertentes, a revolução regulatória, a tecnológica e a comportamental, que eu insisto em dizer que é a mais importante, porque é ela que vai auxiliar para que a gente não precise chegar nesse juiz de conciliação e assim viver e conviver de maneira mais tranquila. A Secretaria, o trabalho que o TCU tem feito com a criação da Secretaria de Soluções de Consenso, eu entendo que é uma situação que se fez necessária porque não trabalhamos corretamente ao longo dos anos. Os problemas vão se acumulando e problemas simples, que são de fácil solução, ou deveriam ser de fácil solução, começam a aumentar e ficar muito grande e praticamente impossível de serem enfrentados e solucionados. Então, acho que o que precisa ter em mente é justamente isso, que ao você entrar num contrato de parceria, Dailton, você tem que entender que existem direitos e deveres, e você tem que correr atrás dos seus direitos, obviamente, mas tem que cumprir com os seus deveres. E ali o papel da agência reguladora está justamente para isso, para resguardar esse equilíbrio entre os direitos e deveres, para que a sociedade, o usuário, né, o nosso maior cliente, seja atendido de maneira satisfatória. Esses contratos que foram acumulando problemas, que por diversas razões, e eu não vou ficar aqui listando elas, mas fizeram com que a gente chegasse em situações extremas, que fez com que a situação fosse tão extrema que a gente precisasse de recorrer a um juiz de conciliação. O que eu espero, de fato, é que nós possamos avançar nessas conversas. Tem vários problemas que nós vamos ter que discutir lá dentro da Secretaria de Consenso. Nós somos o primeiro a protocolar,
nós não fomos o primeiro a sair, porque a complexidade é grande. Mas, finalmente, já encerramos 2 deles, estamos com outros conversando, e a gente espera que, com isso, a gente crie um novo comportamento dentro da agência e também dentro com nossos parceiros, junto com nossos parceiros privados, para que as soluções possam ser geradas ali de comum acordo, com conversa, com diálogo, como o Adailton colocou. Eu vejo muito positivo, Adailton, o posicionamento do PPI agora com o Marcos, que instiga também e quer saber o que está acontecendo nos contratos, não é só celebrar os leilões. Acho que isso é muito importante, porque a festa é legal, fazer o leilão é sempre muito desafiador, é também algo difícil de se chegar, mas depois são 30 anos, normalmente, né? Às vezes 25, às vezes um pouco mais, de relação, e inúmeras situações, né, vão acontecer que a gente precisa sentar na mesa sentar à mesa. Sempre me corrigem quando eu falo isso, que ninguém senta na mesa, sentar à mesa. E resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Eu acho que a NTT está se preparando muito para isso, e eu espero que o que a gente tem feito possa ser também reverberado nas outras agências e nas outras instituições. Bom, obrigado. Aqui, acho que essa primeira rodada a gente conseguiu dar um panorama assim, dessa parte, né, do gerenciamento dos contratos de longo prazo, né? E aí eu queria que vocês pudessem comentar um tema que é a mutabilidade dos contratos, né? O que eu tenho percebido ao longo do tempo é que tem 2 correntes, uma que fala que tem os contratos serem mutáveis geram problemas porque atraem empresas que não têm, vamos chamar assim, qualidade e que vão resolver depois. E agora, já diante do que tem acontecido, outros que já falam, olha, sem a mutabilidade dos contratos, você vai atrair empresas também que não têm qualidade, porque eles vão olhar esses contratos e dizer assim, olha, se tiver qualquer problema, eu não tenho como resolver, então eu não vou entrar nisso. Então, eu queria que vocês pudessem, com a experiência de cada um de vocês, dizer qual seria o ponto, o que vocês acham que é o ponto que equilibra isso. Quer dizer, você vai encontrar se você não permitir a mutabilidade, você vai fazer uma seleção adversa para um lado, ou, se você permitir demais, você vai fazer essa seleção adversa por outro lado. E aí acho que vou começar pelo Vitali aqui, porque ele é quem está, vamos chamar, no pulso ali da orientação do início dos contratos. Né? Ainda bem que você começou pelo Vitali com essa pergunta, viu? Quase que na primeira fala eu já extrapolo e entro em algo semelhante ao que você perguntou, Jimmy. Eu penso o seguinte, o contrato, ele não é ele que precisa ser mutável ou não, porque, na verdade, ele precisa se adaptar ao que se muda ao redor, né, da infraestrutura, do ativo, do que está acontecendo. A realidade, a modernização, as inovações, tudo que acontece precisa ser absorvido pelo contrato. Então, eu não sei se é o contrato que precisa ser mutável, acho que ele precisa absorver tudo que acontece. E aí, uma reflexão que eu faço, e outro dia eu estava conversando sobre isso com algumas pessoas, será que a gente tem que fazer um contrato tão detalhado, com a minúcia, assim, porque quanto mais cláusula tem, os advogados estão aí, eles pegam no meu pé, porque eu sempre faço essas piadas com o advogado, quanto mais cláusula tem, mais situação de litígio ou de combate vai existir. Então, eu não sei se a reflexão possa passar por isso. Nós temos lá uma cláusula na NTT, que todos os contratos, pelo menos as de rodovias, têm, que é a cláusula de revisão quinquenal, que acho que era para ser justamente isso, um ambiente rotineiro, no caso ali 5 anos, onde a gente pudesse observar o que está acontecendo à volta e fazer os ajustes no contrário necessário para que ele continue performando a médio e longo prazo. Antes dos primeiros 5 anos, dificilmente um contrato apresenta grandes problemas, mas você não faz essa rotina de ajuste, de conversa, de diálogo, de entendimento do que está acontecendo ao seu redor, e aí o contrato começa a dar sinais de problemas, de situações que começam a se acumular e você depois tem um grande problema para resolver. Então, essa perspectiva de você estar sempre próximo, no caso a agência reguladora, acompanhando o contrato, mais do que fiscalizar, monitorar o contrato,
porque eu acredito que, em especial, nos setores de rodovia e ferrovia, que são grandes operadores, grandes empresas, a gente não precisaria nem fiscalizar, se fosse ver. A gente teria que só monitorar o cumprimento do contrato, porque, como eu disse na primeira parte, direitos e deveres, né? Então tem que estar sempre buscando o equilíbrio disso. Acho que essa é a revolução comportamental que a gente sempre fala, para que a gente possa ter esse ambiente mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, para que as tomadas de decisão aconteçam, sempre com bom senso e senso de urgência. Talvez a gente sempre vai ser levado a fazer um contrato mais detalhado, cheio de cláusulas, porque a gente quer acertar, né, tudo que vai acontecer ao longo do tempo, mas a gente jamais vai conseguir fazer tudo isso, e por isso que deve existir essa consciência dos dois lados de que é preciso encarar o contrato com compromisso daquilo que precisa ser feito e o bom senso e o senso de urgência a cada tomada de decisão. Deixa eu só pedir para você fazer um complemento aqui, que é você acha que a gente precisa fazer para chegar a uma maturidade institucional que a gente possa fazer isso, porque isso necessariamente vai depender de capacidade negocial entre os reguladores e regulados, se você não tem aquela cláusula ali que está escrita no detalhe. De fato, talvez fosse muito prematuro exigir isso há 10, 15 anos atrás, onde a realidade das concessões no Brasil era ainda muito nova, a gente não tinha vivido os problemas, né? Hoje a gente já tem, a NTT está completando 22 anos em fevereiro. Alguns contratos da NTT já foram encerrados, passaram 25, 30 anos e já foram licitados novamente, renovados, enfim. Eu acho que hoje a gente já tem uma experiência suficiente para saber o que precisa ser efetado com um pouco mais de flexibilidade, o que precisa ser exigido com mais rigor, e o lado do parceiro privado também já acumula bastante experiência para saber. Eu acho que esse nível de maturidade institucional, eu acredito que nós já tenhamos atingido. Agora é questão de trabalhar isso no dia a dia, cultivar isso no dia a dia, para que as coisas se mantenham sempre no maior nível de eficiência possível. Afinal de contas, nós estamos falando de infraestrutura. Infraestrutura é o que move o Brasil, deve ser por isso que veio o Move Infra, né? E acho que faz todo sentido da gente cuidar disso com todo carinho, com todo zelo, porque o brasileiro precisa disso. Adailton, sim. Eu acho que você é sempre o segundo, né? Pela essa formação aqui. Vou mudar isso. Não, brincadeira. Sem problema. A Natália me deu o poder de... Tá certo. Eu concordo com a fala de Vitali. É muita pretensão de quem está desenhando o contrato conseguir dar todos os encaminhamentos adequados para todas as possíveis soluções e problemas que vão acontecer em 30 anos. Gente, a gente não tem bola de cristal. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação muito grande. Tem uma preocupação de definir quais são aquelas cláusulas que, efetivamente, a gente não abre mão, que elas vão ter que acontecer da forma que foram desenhadas, certo? Mas a gente também, enquanto governo, a gente sinaliza que, em uma eventual dificuldade que seja reconhecida por todos, que foi uma coisa que não tinha como ser prevista, como nós tivemos aí recentemente a questão da pandemia e outras questões mais que nós estamos enfrentando hoje, dificuldades dos parceiros cumprir seus contratos, a gente tem que avaliar, sim, a necessidade de rever esses contratos perante a outra alternativa que nós temos. Aliás, as duas alternativas que nós temos. Uma é pegar aquele contrato, matar o contrato, redesenhar o contrato, fazer uma nova licitação e, ao mesmo tempo, que a gente faz esse desenho, que a gente faz essa análise, a gente observa o que está sendo que a gente está desenhando para o próximo contrato, a gente compara. Não, tem muitas das coisas que a gente está colocando no próximo contrato que não está no contrato atual. Ou seja, a gente está reconhecendo, dentro do processo, que algo precisa ser modificado no contrato atual. E a segunda solução já que eu não consigo contratar um novo parceiro, eu trago isso de volta para o ente público, conduzir os investimentos, administrar aquele ativo. Olha só, se antes ele estava com o ente público e foi ofertado para um parceiro, qual é a possibilidade de a gente fazer esse caminho inverso, fora do prazo de cumprimento do contrato original? Então, a gente começa a gerar uma série de problemas. Então, quando a gente, do governo, busca uma solução alternativa, a gente está pensando nessas alternativas que nós temos em mãos, e aí é melhor optar
pela questão da repactuação, que seja, da conciliação, em busca de um resultado que seja satisfatório e possível de aceitação pela parte do poder concedente, ou do poder público e tudo mais, e que seja possível também o privado cumprir dali para frente. Mas só que isso passa também, lá no primeiro momento, por tudo isso que a gente está discutindo aqui agora. A gente começou a perceber que parte desse problema pode ter sido gerado pela falta de acompanhamento para e passo e por essa visão que a gente está tendo agora, entendeu? De tentar buscar uma solução quando o problema ainda era pequeno. Então, está tendo uma mudança de mentalidade e que essa mudança é uma mudança muito importante. E a gente tem que aproveitar esse ambiente. Certo? De forma alguma, a gente está querendo fragilizar o processo de contratação, de parcerias, etc., etc. Não, o que a gente está deixando bem claro que o governo, que o poder público, ele tem, sim, uma possibilidade de rever os contratos, mas isso não é uma alternativa ou uma obrigação de, dentro dessa negociação, sair de qualquer jeito do outro lado com um contrato que não seja um contrato adequado para a administração pública, fora de questão. A gente está colocando à mesa uma possibilidade antes de partir para todas as soluções que já são corriqueiras dentro do processo de parcerias. Tá. Nicola? Vamos lá. Eu ia fazer uma perguntinha aqui para o Adailton. Fica à vontade. Então, não, eu queria perguntar para o Adailton o quanto que uma determinada, vamos chamar assim, necessidade de urgência dos governos, de qualquer governo, e você já teve em vários governos, colabora para que esses contratos de longo prazo tenham sempre alguma urgência para resolver, alguma coisa que precisa ser agora, porque nós temos o tempo do governo, que a gente entende, o processo político, mas que esses contratos eles têm, né, um tempo de Estado, vamos chamar assim. Bom, eu não sei se os colegas vão concordar comigo, mas caso concreto, rodovias. Rodovias nós temos um problema sério com contratos. Se a gente não resolve com rapidez, o ativo ele vai ser deteriorado, a sociedade vai sofrer por falta de investimento. Então, além já tem, não por conta do governo, nós temos uma necessidade urgente de atender um problema que a sociedade vai enfrentar, já está enfrentando hoje, e a tendência é piorar. E aí, quando se parte para uma negociação do contrato vigente, significa estar com um olhar bastante focado no seguinte: qual é a solução que pode me dar um retorno de investimento e resolva aquela solução, resolva aquele problema no menor espaço de tempo possível. Não é só simplesmente olhando no volume de investimento que vai ser feito. Como aquele ativo ele pode ser recuperado ou preservado com maior rapidez, uma vez que, se a gente colocar na linha do tempo normal, na esteira normal de estruturação de projeto, etc., etc., vamos levar 4 anos. Como fica esse ativo em 4 anos? Como o custo do Brasil vai ser influenciado por conta daquele ativo que está sendo deteriorado, por conta de um contrato que a gente está na nossa mão, com a possibilidade de renegociação, de repactuação, e, por algum motivo, toma-se a decisão de matar o contrato e começar tudo de novo. Então, o senso de urgência, para mim, é o senso de urgência de servidor público que está com foco na política e no serviço prestado à sociedade. É lógico que isso influencia também com o desejo de quem está no comando do governo, porque, às vezes, acontece que quem está comandando não quer fazer esse tipo de negociação. Mas, quando a gente sente que tem essa abertura, como é o caso agora, a gente está buscando fazer essa solução, porque a gente acaba dando solução para 2 questões. A gente precisa de investimento, mas também precisa, com urgência, retomar os investimentos para que aquele ativo ele não se deteriore e esse custo seja transferido para o usuário. Nicola. Jimmy, bom, antes de falar um pouco aí sobre mutabilidade, limites e tal, eu queria fazer uma ponderação. Assim. Provimento de infraestrutura, a gente tem 2 grandes vertentes. Desestatizações, que a gente vai lá por concessões, PPPs e tal, e obras públicas. Né? Concessões, foi comentado aqui, contratos complexos, de longo prazo, né, incompletos por natureza. Né? Eu tenho dito muito que obra... O contrato acaba sendo incompleto por incompetência, porque a gente não sabe fazer um projeto básico. Né? A gente fez lá, Veloso teve com a gente lá na Ponte Rio-Niterói, a gente visitou lá, na década de 70, a engenharia fez aquilo. Né?
E hoje a gente não consegue entregar uma creche, 4 paredes e um telhado, né? Então, tem algo errado no nosso modelo de funcionamento, né? Então, não falta engenharia a gente tem. Mas o que é que está levando a essa situação da gente não conseguir entregar 4 paredes e um telhado? Tem algo errado, né? E aí, vendo o doutor Matheus Chivassi aqui, colega de faculdade, amigo de infância, né? Fizemos faculdade junto, muitas obras, enfim, juntos aí, tentando encontrar o caminho, mas sempre problema de desenvolvimento de projeto, estudo deficiente. É um desafio. E aí, quando a gente vai para o outro provimento, né, concessão, a Adailto falou, olha, ninguém tem bola de cristal para olhar para os 30 anos e prever cada vírgula que vai acontecer, cada quebra-mola que vai surgir, cada dificuldade, enfim. Agora, vamos para a pergunta de 1 bilhão. 1 bilhão não, talvez 100 bilhões, né? Qual é o limite exato da modificação? Até onde dá para ir para você, de fato, trazer algo que deve acontecer, que é melhorar, aprimorar os contratos, enfim, ou você acaba tendo um efeito adverso de incentivar descumprimento para gerar alterações que tragam benefícios que não deveriam acontecer, né? Como calibrar, né? Veja, Jimmy, assim, o que é que a gente tem buscado fazer no tribunal? Não é uma decisão centralizada de um ator. Então, primeiro ponto, para achar esse ponto de decisão, não decida sozinho. Ouça, discuta, converse. Setor privado, setor público, busque ver e ouvir as visões diferentes, para a partir daí você calibrar. Ninguém é um iluminado que sozinho vai achar a linha exata do meridiano de Greenwich e dizer que é aqui. Não vai acontecer. Teses tem das mais variadas, desde a que pode tudo até a que não pode nada. Então, a gente tem só esse range, não pode nada e pode tudo, né? Então, vejam o tamanho da encrenca que é achar a linha no lugar exato de um tema que alguns dizem que não pode nada e outros dizem que não pode tudo e com uma lista de argumentos importantes, né? E aí, pode nada ou não pode tudo, né? Então, eu acho que o desafio é não decidir sozinho e aí, pensando nisso, o nosso processo de trabalho busca isso no tribunal. Eu tenho dito muito que a nossa comissão de solução consensual, Jimmy, é um escape room. Então, a gente junta lá a agência reguladora, ministério, empresa e TCU, começa a contar o reloginho do escape room de 90 dias, que é o prazo, né? E a gente fica trancado até achar a porta de saída. E, após cada agenda, cada um sai com o dever de casa. O que é que a gente precisa trazer de informação, mas sabendo que o reloginho dos 90 dias, prorrogável por 30, está contando. Então, isso é um ponto interessante também, ter prazo para fazer as coisas, né? Para que, na situação grave que o próprio Vital e a Adailto colocaram, a gente tenha uma certa previsibilidade de até quando a gente vai estar com esse tema em discussão. Porque, se não tiver solução, se não puder, com diálogo, achar esse limite do que dá ou não para fazer, enfim, em alguns casos não vai ter solução que a gente consiga construir colaborativamente porque alguém não concordou. E aí o consenso, a ideia é que, de fato, todos concordem, tanto os atores públicos quanto o privado. Não vai haver imposição de vontade em relação ao privado. A visão do particular, logicamente, tem que ser muito respeitada, né? Enfim, então, o desafio é que, no coletivo, a gente consiga encontrar, mas eu arriscaria dizer, o que eu tenho percebido, é impressionante o poder do coletivo. É impressionante como, quando a gente junta uma turma que domina o tema, que conhece o assunto, mesmo num prazo desafiador, que é curto, é impressionante como, sim, a gente tem capacidade de conseguir achar a porta de saída, né? E aí a ideia, o papel nosso lá no tribunal é construir, de fato, o ambiente para que essa discussão aconteça, para que todos possam ter voz e para que os riscos apontados por cada um sejam mitigados, para, a partir daí, a gente avaliar se há, de fato, uma porta de saída para que a gente possa submeter a aprovação de cada governança. Isso é bem interessante, tá? O representante da agência, o representante do ministério, da empresa, eles vão trazer a aprovação das suas respectivas governanças. Então, cada agência, enfim, você tem seu processo de governança estabelecido, mas não é só um servidor achando algo, né? É algo que é submetido à governança decisória da agência, a procuradoria se manifesta, a conjunto do ministério se manifesta, enfim. Então, há, de fato, não é só, entre aspas, a comissão que discute. Isso passa por um rol exaustivo de discussão. E, dentro do próprio tribunal, o nosso processo de trabalho, nós temos lá o auditor, o diretor, o secretário, o MPTCU. Vejam, tudo isso aconteceu no nosso primeiro julgado em 22 dias. Logicamente, ninguém dormiu, ninguém teve sábado e domingo. Mas tinha um motivo, que era um contrato
que tinha um problema muito grave, a questão da sazonalização da geração de energia termoelétrica para o mês seguinte. E se a gente não tivesse uma decisão célere, essa energia ia ser gerada, queimando gás, poluindo o meio ambiente, energia cara, e ia virar fato consumado. Então, a celeridade foi circunstancial para a gente conseguir, de fato, homologar o primeiro acordo, que foi no mês de junho, né? Mas, volto a dizer, Jim, eu acho que qualquer um que sozinho diga que esse é o limite, a grande probabilidade é que seja algo, talvez, pouco amadurecido e pouco calibrado. Eu acho que o poder do coletivo é que vai fazer com que a gente ache um lugar melhor para conseguir dizer até onde dá para ir. Logicamente, vai ter sempre uma zona cinzenta, você vai ter extremos. Isso aqui claramente pode, isso aqui claramente não pode, mas essa bola dividida, o poder do coletivo é que vai achar a porta de saída, é isso que eu acredito. Aqui, Nicola e Jimmy, aqui, Aldailton, todos aqui presentes, eu acho que, infelizmente, nós estamos tendo que discutir isso com casos extremos. Isso dificulta ainda mais definir qual que é o limite. Mas, felizmente, que estamos aqui discutindo, chegamos nesse momento, estamos discutindo para achar o limite. Mas, por isso que eu reforço que o importante é a gente ter uma boa relação e um bom senso de urgência, com bom senso, para as tomadas de decisões ao longo do tempo, para a gente não chegar nesse extremo. Talvez esse limite vai ficar muito mais simplificado. E era isso que eu queria rapidamente complementar com o Nicola, que é sobre como é que vocês poderiam ou tentariam levar esse, não o modelo inteiro, mas o que vocês aprenderam ali para o gerenciamento normal dos contratos e a fiscalização normal dos contratos pelo tribunal, que é fonte, muitas vezes, de insegurança, porque a agência decide de um jeito, o tribunal fala, não pode ser assim. Como é que isso consegue penetrar mais no dia a dia das coisas para que, antes de chegar a esse momento da escape room? Muito boa pergunta, e por isso que eu digo sempre que você é quem melhor cobre a área de infraestrutura. Então, eu digo aqui na sua frente, né, missa de corpo presente, como diz minha avó. Então, parabéns pelo seu trabalho, Jimmy. Mas, vejam, eu gosto muito de reforçar que um acórdão do TCU, não vamos falar, por enquanto, de processo de solução consensual, vamos falar do processo ordinário. Um acórdão do TCU, ele precisa sempre ser refletido em outros casos, e você precisa avaliar se ele se enquadra ou não no seu caso concreto. Ele não é auto-aplicável, Jimmy, em todos os casos do planeta, sem você fazer uma avaliação de adequação. Faz sentido eu aplicar nesse caso? Esse caso tem a mesma situação de contorno? Ele de fato é um caso similar que eu devo aplicar o acórdão? Ou ele tem peculiaridades que, eventualmente, motivam uma reflexão diferente? Então, esse é o primeiro ponto. Essa é a regra geral de como eu devo me preocupar ou de seguir a jurisprudência do tribunal. Eu preciso, sim, ter o acórdão como um norteador, mas eu tenho que avaliar sempre se o meu caso concreto, de fato, se encaixa naquela situação, ou se ele tem peculiaridades. Então, eu acredito muito que os casos que vierem a ser julgados e homologados pelo TCU, eles, sim, geram inspiração para que, eventualmente, outros casos semelhantes possam ser objeto de reflexão, para, com cuidado, avaliando se enquadra ou não enquadra dentro da situação de contorno que motivou aquele acórdão prolatado, de igual modo ao que acontece com os acórdãos nos processos ordinários, poder usar como inspiração para a construção de solução. Então, a minha impressão é que, número um, o tribunal, fazendo isso, contribui para que menos problemas surjam depois, buscando dar mais segurança jurídica e estabilidade. Número dois, muitos órgãos da administração e muitos tribunais de contas de Estado, por exemplo, têm nos procurado para conversar um pouco mais sobre o consensualismo da administração, como tem sido o desafio. A gente já tem um ano aí de aprendizado, então a gente pretende, inclusive, fazer alguns aprimoramentos da norma depois desse primeiro ano. Mas, veja, eu acho que o tribunal contribuiu muito trazendo o tema para a ordem do dia, trazendo o tema para a discussão. Então, acho que vários órgãos, a AGU anunciou recentemente a criação de uma nova Câmara para discutir temas de regulação e segurança jurídica. A própria NTT, eu li no Agência Infra, que está fazendo uma análise sobre uma possível norma para trabalhar com soluções consensuais internamente, e eu sei que isso tem acontecido. É um tema que está em ebulição. Então, acho que o tribunal contribui também, trazendo esse tema, essa pauta para a ordem do dia, o que, em alguma medida, tende a fazer com que vários outros conflitos sejam resolvidos, mesmo quando não haja participação no tribunal. Então, acho que esse é um caminho interessante. Bom, vocês viram aqui que a Natália já veio puxar minha orelha, né? Porque nosso tempo aqui já passou um pouquinho, mas papo é sempre assim, é bom. Ainda bem que foi a sua. Pois é. Eu estou aqui para isso, né? Mas queria que vocês pudessem fazer uma rápida finalização, e aí eu vou começar pelo Aldailton, né? Para que a gente tenha a isonomia. Finalmente, né? Finalmente.
Estava achando Ainda bem que deu tempo, né? Deu tempo. Para finalizar, pessoal, eu volto a agradecer a oportunidade de compartilhar com os colegas aqui painelistas esse tema, que é um tema super importante, e informar vocês que o PPI está trabalhando numa plataforma onde todos os contratos de parcerias, não só de rodovias e ferrovias, que o PPI ele tem uma atuação bastante transversal. Só na minha secretaria adjunta são todos os modos de transportes, rodovia, ferrovia, aeroportos, portos, hidrovias e perímetros irrigáveis, que só vim descobrir quando eu entrei no PPI, que existia algo com esse nome. Eu sabia o que era, mas não sabia que esse nome tão bonito era vinculado a esse tema, perímetros irrigáveis. E nós temos no PPI também outras secretarias que têm também muitas parcerias com os entes subnacionais. Então, a nossa intenção inicial é sair com esse painel de monitoramento pós-leilão para rodovias e ferrovias, cujo lançamento deverá ocorrer na segunda quinzena de janeiro. Aí, Jimmy, por favor, certo? Você será o primeiro convidado da lista, porque lhe convidando, logicamente, todo mundo vai ficar sabendo. Estaremos lá. E sabendo, todos os demais irão também. Lógico que a agência vai fazer parte desse nosso evento, o Tribunal, a CGU, a Movinfra também, e os parceiros da BCR. E, com base nessa plataforma, é que a gente vai ter a clareza do que efetivamente está impedindo tecnicamente de que determinado investimento seja concretizado, e aí teremos também as ações e as estratégias que o PPI, junto com os demais parceiros, vai implementar para destravar esses investimentos. Então, aqui mais uma vez o meu agradecimento e parabéns pela ideia e pela coordenação do evento. Obrigado, Nicola. Jimmy, eu queria fechar com outro ditado, né? Já que eu comecei com boi pela boiada, né? Boiada pelo boi, eu queria fechar com outro ditado famoso aí, que é melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Tem esse outro ditado que também fala de bichos e de soluções, né? E que, em alguma medida, eu acho que reflete a mentalidade que deveria ser. Não a da gente ficar escolhendo sempre onde botar as boiadas para ter mais briga, mas sim a gente pensar que é possível ter alguma solução que seja, às vezes, melhor ou menos pior do que a solução que a gente está experimentando e que, em alguma medida, agregue mais valor, entregue mais resultado, né? Eu diria que, nesse primeiro ano, o desafio inicial, né, de entender a própria dinâmica de funcionamento, lidar com as expectativas de todos os atores, públicos e privados, né? De fato, foi muito desafiador. E aí, eu brincando, a gente fazendo uma agenda no final do ano com a equipe, eu brinquei, olha, esse ano foi com emoção, né? Ano que vem também vai ser. Então, a ideia é que a gente já inaugure o ano com muitas comissões em andamento. Então, a gente vai ter muito trabalho pela frente, mas sempre com temas de alta relevância. Isso motiva para que a gente consiga achar, de fato, a porta de saída. E eu acredito muito na capacidade do coletivo, né? E por fim, assim, falando da missão da secretaria, do quanto tem sido desafiador. Eu lembro que, conversando num outro ambiente também com o setor privado, numa agenda do GRI, num painel debatendo também repactuação de contratos, depois da agenda, alguns me procuraram e me disseram, Nicola, a secretaria tem um potencial de resolver tudo. E outros me disseram, Nicola, a secretaria deveria ser extinta, né? Porque ela está mudando coisas que não deveriam mudar. Enfim, então, veja o desafio, né, Jimmy? Em que medida, como é que você gerencia, de fato, e trabalha com todo esse grau de expectativa? E a conclusão, para mim, é algo bastante simples, assim, que é responsabilidade compartilhada. 100% de cada um. Se a gente disser que é 50 seu, 50 meu, Ana Paula, secretária-geral, fala muito isso. Na responsabilidade compartilhada não é 50 meu, 50 seu, não. É 100% de cada um. Quando você diz que é 100% de cada um, dentro da comissão, e assim que funciona, né, eu acho que, apesar do desafio, fica um pouco menos pesado, né? Eu acho que é o poder do coletivo que vai fazer com que a gente saia do outro lado. Acho que é isso que eu queria fechar. Bom, da minha parte, eu queria registrar apenas que a NTT, nós temos um orgulho de ter participado daquela solução da Rota do Oeste, junto com o Tribunal de Contas da União, que eu acho que, de alguma maneira, foi ela que impulsionou
essa criação da Câmara de Solução Consensual, e agora nós temos um ambiente propício para que esse debate aconteça, para que a gente encontre qual é o limite do que nós estamos conversando aqui e estabeleça as premissas e as diretrizes de uma melhor conduta para o futuro, e a gente não precise ter esses casos extremos com tanta frequência ali na solução consensual. Por isso que nós estamos trabalhando dentro da NTT para ter também uma espécie de câmara de solução consensual para problemas muito menos complexos, e assim a gente possa manter a regularidade e essa mudança cultural, que acho que o Nicola falou na primeira fala dele, começa a se consolidar, né? Primeiro em problemas mais extremos, depois em problemas inferiores e depois fatos corriqueiros do dia a dia que vão sendo resolvidos e evita a necessidade de todo esse trabalho. Acho que essa que é a mensagem que eu queria deixar. E, especialmente, dentro da NTT, com os nossos servidores e os agentes regulados da NTT, eu vejo que há uma boa perspectiva da gente chegar nessa confluência para que a gente tenha uma vida mais tranquila, uma performance melhor dos contratos e o Brasil sair ganhando com isso. Tá certo. Bom, queria agradecer a vocês três, foi realmente um papo muito bacana. O próximo a gente bota um aditivo na coisa para ficar mais tempo, né? Mas hoje a gente vai ter que parar, porque daqui a pouco nós temos aqui o lançamento de um livro aqui, dos que foram coordenados pelos diretores da NTT, né? o Guilherme e o Felipe, e o Alan também, que trabalha lá na agência. E, então, eu vou passar a palavra e agradecer a todos vocês pela presença até agora, e passar a palavra para a nossa mestre de cerimônias, para que ela possa ir fazer o encerramento. Muito obrigado a todos. Obrigada, Jimmy. Peço que aguardem uns minutinhos